Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem nem me conhece, o meu nome é Lilian. Então pessoal, eu decidi gravar, um dia da minha vida, porque às vezes a gente vive no anonimato, as pessoas não conhecem a nossa história real de vida. E eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho 44 anos, sou mãe de 3 filhos, sou casada, sou cabeleireira, estudante de pedagogia. Estou no meu 3º período de pedagogia. Hoje de manhã eu acordei e pensei, nossa, esse final de ano, nós estamos no início, mas no final do ano vou estar na metade da faculdade. E às vezes parecia um sonho assim, muito distante, muito difícil de alcançar. Por causa da idade, por causa de não ter tido... nunca trabalhei na área, sempre trabalhei na área da beleza. Mas tudo isso será um vídeo para uma outra, outro dia. Então, eu quero compartilhar hoje com vocês como eu comprei o meu terreno. Gente, esse terreno foi um presente de Deus mesmo, para minha família, para mim. Vou começar do começo para vocês entenderem. Eu morava lá em Campos dos Goytacazes, com meu marido e meus 2 filhos. Na época eu tinha só 2 meninos. Um tinha 6 anos, ia fazer 6 anos, e o outro tinha 1 ano. E meu marido foi transferido para Macaé. Não é longe, mas também não é perto. Não dava para ir todo dia, E eu ficava em casa com as crianças, com os meninos. Eu não trabalhava fora, mas trabalhava dentro de casa, porque eu sempre gostei de fazer um dinheirinho, de ganhar meu dinheiro. Então, meus filhos sentiam muita falta do pai, e o do meio principalmente, que era o mais novo na época. Ele chorava, era uma criança muito melindrosa, dormia pouco, assim, aquele soninho durante o dia. Acordava rápido, e aquilo ali foi me enfadando, tendo que levar a criança para a escola, buscar, e com outro pequeno, longe da família, que eu morava em outro bairro, minha família em outro. Eu tinha as pessoas da família dele, mas todo mundo trabalhava, e eu fiquei ali muito, eu não vou dizer depressiva, mas eu fiquei muito triste. Eu fiquei assim, dias pensando. Eu falei pra ele que a gente teria que vir embora, escolher, ou ele arrumar outro emprego lá, ou vir embora pra cá, se mudar pra essa cidade. E foi uma decisão muito difícil, eu acredito, pra ele. E nós decidimos. Muita luta, muita resistência, nós decidimos vir pra cá. E muitas pessoas foram contra, dando conselho contra, dizendo que não ia ser uma coisa boa. Mas, assim, eu sempre fui da igreja, sempre fui evangélica. E não tinha o entendimento, a sabedoria que eu tenho hoje, mas naquele período, Deus colocou no meu coração para orar em favor disso. E eu comecei a orar. E o Senhor falou comigo através de uma música, que era para eu sair da minha tenda. E eu era filha, E a gente ia ver, eu ia ver, a minha descendência crescer aqui, e as bênçãos que ele tinha preparado para mim. E eu entendi que aquela era a resposta de Deus para minha vida. E eu comecei a arrumar a mudança e tal. Eu vou resumir porque a história é grande e não vai ficar muito cansativa. E aí nós viemos para cá, não para Macaé, viemos para Rio das Ostras. Chegamos aqui, não conheci ninguém. E ele saía de manhã para Macaé todos os dias, mas era pertinho. Todo dia estava em casa. E nós alugamos uma casa pequena, porque era uma época que muita gente vinha embora para cá, então casa para alugar era difícil, era complicado. Mas nós conseguimos essa casa. E quando nós chegamos nesse bairro, era esse bairro mesmo que nós moramos, sempre a gente morou aqui nesse bairro. Tem 17 anos que a gente mora aqui. Aí nós alugamos a casa, ele procurando, já querendo desistir. Mas encontrou um irmão
Depois nós fomos saber, né, que ele era da igreja, nós fomos da mesma igreja. Hoje eu sou dessa igreja, mas esse irmãozinho, ele já se mudou. E aí ele parou e pediu uma informação, se aquele senhor sabia onde tinha uma casa para alugar e tal. E ele falou, eu sei, é uma casa que tem lá na outra rua, na rua Santa Clara, e eu vou te levar lá. E lá só tem um quarto. Aí o Mauro ficou, tem um quarto, mas não tem problema não. Bom, ele foi lá ver, ele gostou da casa, era no alto, né? A dona morava embaixo, era em cima, era uma casa nova. Nós fomos a segunda família a morar nessa casa, né? A primeira tinha morado, saiu, eu conheci, né? Fiz amizade depois, que ela também era da nossa igreja. Hoje ela mora em outro bairro. Construído também a casa dela e mora em outro bairro. E a moça alugou pra gente. Aí no sábado, isso foi durante a semana que ele achou a casa, aí no sábado eu vim para poder estar vendo a casa, eu gostei muito do apartamento. E nós fechamos o negócio ali. Pois bem, mas só que eu não, assim, a promessa de Deus não saiu do meu coração. Eu ficava lembrando todos os dias que Deus tinha prometido coisas grandes. Eu falei, Deus vai nos honrar aqui neste lugar. E muitas pessoas falaram que a gente ia vir num pé voltar no outro, que a gente ia passar fome, mas Deus não deixou nenhum momento de olhar por nós. 6 meses que a gente morava aqui, eu comecei a pedir a Deus um terreno. E eu comecei a orar em favor, né, desse pedido. E Deus me... Aí morando nessa casa já havia 4 meses. E 4 para 5 meses, e nós conseguimos uma outra casa maior, uma casa grande, e ali nós ficamos até mudarmos para nossa casa própria. Nós moramos ali durante 4 anos, foi uma bênção na nossa vida, porque a dona via que a gente era comprometido, né, com aluguel, para honrar a data, a gente cuidava da casa, e não era uma casa nova, como a outra, era uma casa já velha, mas uma casa bem conservada, entendeu? Toda de grade, tinha garagem, que a outra não tinha, tinha 2 quartos, sala grande. Foi aonde eu montei meu salão, lá nessa casa, que eu comecei a trabalhar, né? Aí vem voltando. Depois dessa casa, quando fez 6, 7 meses, apareceu um terreno. Eu conversando lá na igreja com esse mesmo senhor que nos apresentou essa casa, né, a primeira casa que nós moramos, ele falou, tem um terreno para vocês. E era esse terreno aqui onde eu moro. E ele falou assim, eu conheço o dono e a gente vai te levar lá. Só que ele nem pôde ir, foi o pai da vizinha, de uma outra moça que morava em frente lá, que nos levou. E nós chegamos lá. Aí antes disso, meu marido falou assim, eu não vou pra lá comprar terreno se eu não tenho nenhum real no bolso. Aí eu falei assim, olha só, conversar não paga, vamos. E eu fiquei insistindo aí pro meu marido, insistindo, e nós fomos. Só para lembrar, nós moramos aqui, né, desde março, dia 28 de março, isso já era setembro para outubro, mas nenhum dia nos faltou nada. Nós vivemos, passamos todos esses dias, né, esses meses, vivendo bem, pagando aluguel, mas estávamos bem, né, o Senhor nos honrando. Nós fomos lá e era de uma moça, uma família, um casal, e quando nós chegamos na casa, eu percebi, falei, meu Deus, ela está vendendo o terreno, porque ela precisa, uma casa muito humilde, e ela realmente falou que o terreno ela estava vendendo porque ela precisava construir quartos para os filhos. Esse terreno ela comprou numa época que ela e o marido desentenderam, eles passaram uns meses desempregados, separados, e ela tinha saído do trabalho e ela comprou esse terreno. E ela queria vender, e realmente a casa dela era muito pequena, ela tinha 3 filhos também, 2 já eram adolescentes, para poder, e eles dormiam na sala, e ela queria construir em cima. Pois bem, aí o marido dela olhou pra gente e falou assim,
quantos vocês têm para dar de entrada? Porque ela aceitava tanto à vista quanto uma entrada e financiar o restante. E eu ali, né, em espírito e oração, e com o pensamento voltado para o Senhor, todas as promessas que Ele tinha prometido. E meu marido falou assim, vou ser bem sincero, hoje eu não tenho nada para dar, eu não tenho R$1 para dar de entrada. E ele foi e falou assim, como que vocês vêm comprar um terreno sem dinheiro? Eu me intrometi e falei, moço, nós viemos pela fé. Eu nunca tinha visto aquele moço, nem a sua esposa, nem os seus filhos. Nunca tinha visto, não conhecia. E ela pediu licença, e ela saiu, depois ela voltou. E ela disse assim, o Senhor mandou vender para vocês. Eu não sei como eu vou vender, como vocês vão me pagar. Mas o Senhor está mandando. A mulher era cristã, gente. Era serva do Senhor. E nós ali, nessa época, meu marido não era convertido ainda. E eu, assim, com muita fé, eu sabia que eu ia sair dali com o meu terreno, sabia que o terreno seria meu. Eu já tinha vindo aqui, já tinha visto, eu amei, não é o lado do sol. Eu falei, meu Deus, é tudo do jeito que eu sonhei. Um terreno largo que dava para eu construir meu salão, minha casa, minha varanda. Gente, eu comecei a sonhar ali, o pensamento da gente é muito rápido, né? E eu falei, meu Deus, esse terreno será nosso, em nome de Jesus. E ela falou que era da gente. Ela foi e falou assim, eu quero para poder pagar o pedreiro e comprar material para poder estar fazendo aqui a nossa casa e tal. Aí, em novembro, meu marido ia pegar férias e receber, né, férias, 13º e tal, aquelas coisas que no final de ano o pessoal recebe. E meu marido falou assim, olha, o terreno, a senhora pode contar que eu vou arrumar uma entrada para dar. Tudo pela fé. E Deus ali começou a trabalhar na vida do meu marido, porque ele sempre teve muito medo de dívida. Mas Deus começou a trabalhar na vida dele, no emocional, dando tranquilidade, dando sabedoria. Porque sobre nós de finanças, assim, ele é muito inteligente, entendeu? Ele sabe conversar sobre isso. E ele ali falou que pediu um prazo. E aí quando foi dia 20 de novembro, ele já tinha recebido as férias, né? Queria entrar, mas eles adiantaram em dinheiro, tudo Deus trabalhando. O 13º, e nós fomos lá. Sei que nós juntamos R$2.500. Isso foi em 2007. Era muito dinheiro, mas um terreno era pouco ainda. E nós chegamos lá, levamos um envelopinho e eu orei antes de sair de casa. E assim, foi uma sexta-feira, era a data, prazo, e ela falou, no dia 20, se no dia 20 vocês não estiverem aqui, eu vendo para outra pessoa. E começou a chover, mas caiu um toró, uma chuva mas chovendo muito, muito mesmo. Final de tarde, uma sexta-feira, meu marido falou assim, vamos amanhã, tá chovendo muito. Eu falei assim, não, vamos hoje, porque ela falou que a data limite era hoje, que ela esperava a gente, então nós vamos hoje. E nós ali, era uma Kombi que meu marido trabalhava, o carro da empresa era uma Kombi. Nós entramos, colocamos as crianças dentro da Kombi e nós fomos. Chegamos lá, mas chovendo muito, 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 muito mesmo, mas muito pé d'água. E a gente com a sombrinha, a gente foi entrando na casa dela, pedir desculpa, né, porque chovendo. E ela, não, o limite era hoje e eu tô esperando vocês. E ela falou assim, veio uma moça aqui com dinheiro à vista pra me pagar, assim, à vista. E eu falei que se hoje vocês não viessem, amanhã o terreno era dela. Então, olha só. Por isso nós temos que honrar a nossa palavra. Se foi no dia 20, caiu nesse dia que choveu, era o dia 20 que a gente teria que ir. Mesmo se alagasse a cidade, nós tínhamos que irmos. Nem que seja chegar lá meia-noite, a gente teria que ter ido. E nós fomos. E aí nós demos o dinheiro, eles ficaram muito felizes e fechamos o negócio. Quando passou uma semana, ela me liga. Ela me liga, ou ligou pra ele, porque eu não tinha celular nessa época. Ligou pra ele
E ele chegou em casa me dizendo assim, a moça do terreno me ligou. Eu, pra quê? Aí, quer conversar com a gente, falou pra gente ir lá hoje, pra gente conversar. E nós fomos. Aí ela começou falando que foi muito pouco, que só o pedreiro cobrou 5 mil para levantar, né, os quartos e ela tinha que comprar o terreno, o material e tal, e que ela queria devolver. Aí eu falei assim pra ela. Mas como que você vai devolver? Deus mandou você vender pra gente. Aí, falando tal, assim, falei isso e ela falou assim pra mim. Mas vê se vocês conseguem pelo menos mais R$1.000, tal. Aí, meu marido pegou e falou assim, olha, dinheiro eu não tenho, como eu já te falei, mas eu tenho crédito, eu tenho talão de cheque e eu posso comprar o material pra você. E parcelando. Tudo Deus foi trabalhando ali na mente do meu marido, na mente dela, do marido dela. E resumindo, eu sei que conseguiu comprar R$7.000 de material pra casa, né? Pra casa dela. E aí meu marido falou assim, e agora como que eu vou te pagar? Porque eu não tenho como pagar, era 350, cada folha de cheque, foram 7 parcelas de 375, acho, 300 e pouco. Eu sei que dava, acho que, eu não lembro bem as parcelas, eu sei que o total com a entrada foi 7 mil que nós demos de entrada. Dentro, assim, de 15 dias, nós demos R$7.000 a ela. Aí, ela pegou e falou assim, olha só, vamos fazer o seguinte, vocês pagam o material, me dá mais R$1.000, tenta conseguir mais R$1.000 para dar de entrada, né, como fosse a entrada, que seria 3.500 para entrada, e mais as parcelas. E isso você só vai continuar, né, as outras parcelas do terreno, depois que vocês terminarem de pagar o material, essas folhas de cheque que tá lá no material de construção. Aí o marido dela regalou o olho pro lado dela e ela disse, não, vai ser assim, porque eles têm 2 filhos pequenos, eles pagam aluguel. Gente, na época a gente pagava aluguel no salário mínimo de aluguel. E o salário mínimo era R$400. Olha só, hein? Era muito dinheiro. E quando passou tudo, passou as 7 parcelas, 7, 8 parcelas lá, não sei, não lembro. Nós começamos a pagar o terreno. E era R$400 do terreno. Era o salário mínimo que a gente pagava. E o Senhor foi nos honrando. E eu comecei a trabalhando. A dona da casa que a gente morava, ela é sozinha, ela morava sozinha. E durante a semana ela trabalhava na prefeitura, final de semana ela estava em casa. Então ela não cozinhava. E ela perguntou se eu queria fornecer o almoço para ela, sábado e domingo. Assim, o que eu fizesse pra gente almoçar, eu dava uma marmitinha para ela e ela me pagava. E assim foi indo. E eu passei a limpar a casa dela, fazer faxina. Foi um período muito sofredor essa época. Eu vou contar em um outro vídeo. Como que foi, né, a experiência lá trabalhando. Ela nos aconselhava muita coisa, assim, ela nos aconselhava, entendeu? Porque ela via que eu era nova, meu marido também, a gente não tinha experiência, primeira casa que a gente estava adquirindo, né, com o nosso trabalho. E ali eu lavava a roupa dela, sempre quando ela precisava, e ali ela descontava, ela falava assim, Lili, ela me chamava de Lili, Lili, eu não vou te dar em dinheiro, eu vou descontar no aluguel, porque se eu dar em dinheiro, vocês podem gastar com outras coisas e ficar apertado no orçamento para vocês pagarem o terreno. Você se importa eu fazer dessa maneira? Eu falei, não me importo. Eu sei que quando chegar, já teve mês da gente pagar R$100 de aluguel, porque eu fazia faxina a semana toda na casa dela, o mês todo, né, toda uma vez na semana, e eu dava almoço a ela, às vezes tinha feriado, então eu dava almoço, então era assim, e ela descontava tudo certo, ela muito honesta com isso, e ela anotava tudinho lá, e ela me descontava, e a gente ficava mais folgado com o aluguel. Pois bem, eu sei que com 1 ano que a gente tinha comprado o terreno, eu falei, Senhor,
eu quero fazer minha casa, né? E não tinha terminado ainda de pagar, que foram 14 prestações. No total, nós pagamos 16 mil nesse terreno. Hoje está custando mais de 100 mil um terreno aqui. E eu falei, Senhor, como que a gente vai construir essa casa? E Deus deu condições pra gente, deu estratégia pra gente. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo e eu acho que eu vou fazer parte 2. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva para não perder a parte 2 e deixe seu like. Beijão!